Olá, turma, tudo bom com vocês? Bom, hoje a nossa aula de língua portuguesa é a respeito dos termos integrantes da oração. É a continuação do conteúdo da aula passada. Hoje nós temos os complementos nominais, certo? É o complemento nominal e também eu tenho o agente da passiva. E aí a diferença é que no complemento nominal eu complemento o sentido de um nome, adjetivo, substantivo, advérbio, enquanto no complemento verbal completava o sentido de um verbo. Então, o termo da oração que completa o sentido de qualquer palavra que não seja verbo é um complemento nominal, refere a um substantivo, um adjetivo ou pronome, ligando-se a ele por meio de uma preposição. Então, nós sabemos que a preposição ela deve estar presente, então, é bem fácil de você identificar quem é o seu complemento, porque de cara você já deve conhecer as preposições, que já foi um conteúdo visto. Se você não lembra bem, eu vou colocar aqui um card para você clicar e ir diretamente para o vídeo que eu falo das preposições. Então, o complemento nominal, sabemos que é o complemento, é a parte que vai ajudar no sentido do nome. E sabemos também que sempre está ligado através de uma preposição. Então, vamos analisar. A lembrança do passado martelava-lhe a cabeça. Onde nós temos aqui uma preposição? Do, que a preposição é a junção do de mais o. Certo? Então, preposição está presente aqui. Então, se está presente a preposição, cabe agora a gente a perceber a quem está completando o sentido, né? Que palavra está se referindo. Se esse do passado está se referindo a um verbo ou se está se referindo ao nome. Por quê? Se for um verbo, nós temos aqui um objeto. Se for um nome, nós temos aqui um complemento nominal, certo? Então, do passado se refere à lembrança, e lembrança é, nesse caso, como você pode perceber aqui, um substantivo, certo? Então, se é um substantivo, nós temos aqui um complemento nominal, conforme está escrito bem aqui abaixo. Tenho confiança em Deus. Essa parte grifada, em Deus, será que isso é um complemento ou é um objeto? Tenho confiança. Confiança em quem? Em Deus. Então, eu tenho uma preposição. A palavra confiança é um verbo ou é um substantivo? Ó, eu falo a confiança. Então, se eu falo a confiança, eu tenho aqui um substantivo. Por quê? Porque todo substantivo admite artigo, ok? Então, se aqui é um substantivo e em Deus está completando o sentido do substantivo, eu tenho aqui também um complemento nominal, certo? Então, complemento nominal porque eu tenho a presença da preposição, e porque eu tenho aqui o complemento de um nome, no caso, o substantivo. Próxima oração. Ela deve obediência aos mais velhos. Eu tenho a presença de uma preposição, que é o a. Então, se eu tenho uma preposição, ainda assim eu fico na dúvida se aqui seria um objeto indireto ou um complemento. Porém, obediência, eu falo a obediência. Então, essa palavrinha aqui, ela é um substantivo. Então, se é um substantivo, isso aqui é o meu complemento nominal, ok? E aí, por seguinte,
nós temos a agente da passiva, termo da oração que indica quem ou o que pratica a ação sofrida pelo sujeito. Acontece em casos em que o verbo está na voz passiva, em que o sujeito é paciente. Então, ou seja, eu tenho que analisar a oração e perceber se o meu verbo ele está na voz passiva, certo? Sofrendo a ação. Se ele estiver na voz ativa, eu não tenho como ter um agente da passiva, porque o agente da passiva aparece nas frases em que estão na voz passiva. Muito autoexplicativo esse nome. Então, a voz passiva é formada por sujeito paciente, verbo auxiliar, verbo principal no particípio, lembra o particípio terminado em DO ou DA, e o agente da passiva. Então, precisa ter 4 elementos na minha oração, certo? Sujeito paciente, um verbo auxiliar, um verbo principal no particípio e agente da passiva. A vitamina foi comprada por João. Vamos aqui. Quem é o sujeito paciente? A vitamina. Primeiro elemento. Verbo auxiliar foi. Segundo elemento. Comprada, verbo no particípio. Terceiro elemento. E por João, o meu agente da passiva. Então, quarto elemento. Ou seja, eu tenho aqui todos os elementos da formação da voz passiva, como vocês veem aqui explicado aqui embaixo, né? Nessa breve explicação que eu fiz para vocês. Então, por esse motivo, essa expressão por João é o meu agente da passiva. É quem está agindo naquele momento. Quem comprou a vitamina? O João, não é? Se eu dissesse, o João comprou a vitamina, eu estaria com a oração agora na voz ativa, então não teria como analisar o agente da passiva. Então, temos aqui a análise de mais 2 orações. A grama foi cortada pelo jardineiro. Observe. Eu tenho aqui o sujeito paciente. Eu tenho aqui o verbo auxiliar, o verbo principal no particípio, e eu tenho, por seguinte, o agente da passiva, ou seja, os 4 elementos para uma voz passiva, certo? Se eu tenho isso, eu posso analisar perfeitamente e dizer quem é meu agente da passiva. Percebam que sempre o agente da passiva vem preposicionado também. Então, eu tenho também Mariana foi recebida por todos os sobrinhos. Sujeito paciente, verbo auxiliar, recebida, verbo principal no particípio, por todos os sobrinhos, agente da passiva, certo? Mais uma vez, aqui eu tenho os 4 elementos para compor uma voz passiva e, por esse motivo, eu também tenho uma agente da passiva, ok? Por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e até a próxima.